Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Olá, ouvinte, olá, ouvinta, começando mais um Sindicato da Cultura, edição número 273, esse dia 13 de abril, exatamente no dia 13 de abril, acho que fazia um mês de quarentena meu ano passado, vê se pode, hein? Um ano fazendo programa apenas nesses quadradinhos. Mas nesse mês de abril é muito legal, porque o nosso programa Sindicato da Cultura completa 3 anos no ar pela Web Rádio CT, este veículo do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos, ligado ao INPE, ao DCTA e o CEMADEM, apoiando a cultura por meio do Sindicato da Cultura em sua edição número 273. Lembrando que nós estamos ao vivo, gravado, porém ao vivo, pelo facebook.com/radioctface ou youtube.com/radiocT, onde você pode acessar e se inscrever e etc., onde você se manterá atualizado para aquilo que rola na web Rádio CT, daqui de São José dos Campos, para toda a galáxia, certo? Hoje nós estamos na presença de Denise Jorge para falar do lançamento do livro Jardim Pedra Mar, certo? Nós já falamos dele aqui há um tempão atrás, na época em que as pessoas podiam se ver de perto. Tivemos com o Alan Tomé lá nos estúdios falando sobre uma das edições do Agromera Arte, foi muito legal. Vai aparecer o link para você aí. E hoje Denise veio para falar sobre o livro dela, sobre o mesmo lugar. Certo, Denise? Certo, bom dia a todos e todas. Parabéns ao programa pelos 3 anos. Que honra estar aqui. Olha só. Nesse momento, olha Sim, só, né? Comemorando juntos. Muito legal, é isso aí. E tem muitas histórias e muitas pessoas interessantes naquele lugar que é o Jardim Pedra Mar. Onde fica o Jardim Pedra Mar? Em Jacareí, onde você está nesse momento? Jardim Pedra Mar fica em Jacareí. Ele... Ficou um pouquinho baixinho o começo da sua frase. Ficou? Vou repetir, um pouquinho então. Baixinho, Ah, sim, essa coisa da tecnologia, né? Cá estamos, um ano de pandemia, no online, que é ótimo, mas... Apanhando como sempre. Isso aí. Bom, então, o Jardim Pedra Mar fica, assim, em Jacareí, é um bairro afastado do centro, e essa é uma característica, assim, marcante, inclusive no livro aparece isso, porque algumas características da comunidade, de como as pessoas se organizaram, se aproximaram e apertaram os laços, decorrem do fato de ser um lugar afastado do centro da cidade e que no começo não tinha asfalto, então eles ficaram numa condição de isolamento e de aproximação dos laços, que traz uma característica interessante que vai aparecer no texto, no livro. E você é natural de Jacareí mesmo? Não sou. Eu sou natural de São Luís de Montes Belos, interior de Goiás. Olha! E eu sou goiana, portanto, família goiana, pai, mãe, avós, né? Rodou um bocado para chegar aqui, hein? E andei bastante pelo estado de São Paulo. Eu tinha 10 anos quando os meus pais, a minha família, né, se mudou para a região norte do estado de São Paulo. Depois eu já me mudei, era Miguelópolis o nome da cidade. Depois eu fui morar em Ribeirão Preto, São Carlos. Aí eu vim para Jacareí e estou aqui há 30 anos. Então eu me considero muito mais jacareiense do que de qualquer outro lugar aí. Eu sou daqui. E fazer esse trabalho me mostrou mais ainda como eu tenho raízes aqui, neste lugar, nessa terra. Que legal isso, hein? Atravessou o estado de pouquinho em pouquinho mesmo, né? Se for ver. É isso aí, cheguei aqui no Vale, imagino, né, nada é para sempre, mas não tenho, assim, intenção de deixar essa região. Eu realmente criei raízes aqui. Aqui é gostosinho demais. Denise, uma coisa que eu queria saber é como é que você se capacitou, por assim dizer, para escrever um livro, né? Você tem uma trajetória como escritora já, você tem uma trajetória como artista ou, de repente, pesquisadora. Como que é o seu caminho até chegar aos livros?
A minha trajetória é como pesquisadora. A minha escrita, ela sempre foi, ou ela partiu da academia. Então, eu estou estreando, né, como autora, debut. Eu, na graduação, eu fiz iniciação científica, então aqueles relatórios acadêmicos, depois eu fiz um mestrado, doutorado, e o doutorado, que é, na verdade, o livro é na íntegra a minha tese de doutorado. É mesmo? Porque a tese pôde ser escrita, eu tive a felicidade de ter um orientador incrível e uma banca incrível lá na USP. Foi pela USP? Foi pela USP, na PSI, no Instituto de Psicologia da USP, em São Paulo. E foi possível, a banca sugeriu que eu escrevesse como um ensaio. Então, eu consegui, embora tenha um arcabouço teórico interessante no livro, as pessoas vão encontrar isso lá, mas a linguagem, ela é muito acessível, muito próxima, e o formato, na forma de um ensaio que fica aí, não naquele formato acadêmico muito estruturado, né? E isso foi o que me trouxe até aqui, com essa possibilidade de transformar tudo isso, né? Aí, com o apoio da Fundação Cultural de Jacareí, a prefeitura do município, pela Lei Aldir Blanc, né? E aí, quando no final do ano abriu-se a possibilidade de concorrer pelo edital da Lei Aldir Blanc, né? Eu fui assim experimentar, né? Inclusive nas categorias que eram contempladas, eu entrei em outros, porque acho que não tinha uma específica. Uma específica, né? Porque não é para trabalhos acadêmicos, né? Essa história só entrou porque é a história de uma comunidade onde se vive, onde se vê o poder de transformação que a arte oferece. Esse é o ponto alto do livro. A gente mostra isso, né? E eu conto a história a partir dos relatos dos moradores daquele lugar. Relatos dos mais velhos, das pessoas que mudaram para lá desde que o bairro foi criado, no começo da década de 1990, e também das crianças, hoje, adolescentes, né, que já é a terceira geração das pessoas daquele lugar. Então, a história ficou muito gostosa, ficou muito leve, porque eles contam a história. Eu só vou alinhavando, eu só vou usando dessa fala deles para contar e para organizar essa história. Eu sou a porta-voz, acho que eu posso dizer assim. Legal, Denise. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro de qual corrente de estudo é feita essa análise sua? Esse estudo, né, esse ensaio? Em qual corrente de estudo da psicologia? Sim. Por assim dizer, igual como se fosse uma linha de pesquisa. A pesquisa foi feita dentro do programa de psicologia social. Essa palavra então, que eu estava pensando, qual o programa? Essa palavra. Há muito tempo longe da academia, não lembro mais esses termos. Sim, porém, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu sou da área clínica, eu sou uma psicóloga clínica, eu atendo em consultório, e aqui em Jacareí, em São José também, e eu sou da abordagem junguiana. Então, eu quis, desde o começo, e eu me aventurei, e foi ótimo, porque o resultado, o livro mostra o resultado, né, dessa parceria, ou dessa possibilidade de olhar para o social a partir de um olhar junguiano, de uma perspectiva junguiana. E essa possibilidade veio com uma ideia do James Hillman, que é de que os lugares, não só as pessoas, mas os lugares, as coisas do mundo têm alma. E a base teórica é essa ideia de que lugares têm alma. E o Jardim Pedra Mar tem alma, e o que o livro mostra, ou eu tento mostrar com o livro, é isso, a alma daquele lugar. Inclusive, esse é o subtítulo do livro, né? Exato. Jardim, pedra, mar, 2 pontos, um lugar com alma.
mesmo. A tese tem um nome mais acadêmico, embora o conteúdo seja o mesmo, eu mudei o título, né? A tese tem o nome de Jardim Pedra Mar, um olhar arquetípico para a cidade. Uhum. Mas o livro merecia um nome mais poético e que diga, né? A que veio. É isso. Jardim legal, Pedra Denise. Mar, um lugar com alma. Lembrando que nosso ouvinte que está acompanhando nesse dia 13 de abril, o Sindicato da Cultura edição número 273, com a presença de Denise Jorge, que está debutando, escrevendo seu livro, ou melhor, lançando seu livro, que foi lançado, na realidade, no dia 8 de abril, o livro Jardim Pedra Mar, um lugar com alma. Este lugar está na periferia de Jacareí. E aí, com base nisso, eu gostaria de saber, Denise, como o Jardim Pedra Mar se apresentou a você aí como um objeto, por assim dizer, de estudo mais adiante, né? Como é que é a sua relação com o espaço? Então, eu entrei no doutorado no início de 2014, eu apresentei um projeto para ser aprovada, né, no concurso para o doutorado, mas eu não sabia ainda, como você falou, né, onde seria esse campo, qual seria o meu objeto de estudo, não estava muito definido. Essa palavra é horrorosa, né? Ainda bem que ela foi se transformando, mas mesmo. É o que se usa na academia. Qual poderia ser a mudança de nome de objeto para outro? Então, na verdade, seria o campo de pesquisa. Na academia a gente fica com esses termos, né? Chamar um lugar, uma pessoa de objeto é muito triste, né? Pois é, objeto ou sujeito, mesmo sujeito é uma palavra assim bem, né, muito dura para falar, né? Porque na verdade o que eu encontrei foram co-participantes da pesquisa, co-participantes dessa possibilidade de contar a história do lugar, né? E eu cheguei lá a partir de um amigo querido que é conhecido, que é o Geraldo Magela, é um artista plástico. Ele fazia oficinas com adolescentes lá num projeto cultural, e eu disse a ele que eu estava começando a pesquisa, que eu estava pensando em fazer um trabalho com adolescentes, e ele falou, vamos lá, você vai encontrar muito adolescente naquele lugar. Você estava procurando um lugar, então? Eu estava procurando ainda o que a gente está chamando de o campo de pesquisa, ou objeto de pesquisa, né? E o meu orientador foi muito legal, ele falou, Denise, você tem 1 ano para poder definir isso, vá para o mundo, observe o mundo e me diga depois, daqui 1 ano que você volta e me diz, né, o que você encontrou. E nem precisei tanto tempo, porque em 4 meses eu fui ao Pedra Mar com o Magela, eu, mesmo moradora de Jacareí, eu não conhecia aquele lugar, e eu fui até lá, e desde o instante que eu cheguei, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu fui escolhida pelo Jardim Pedra Mar, eu não o escolhi, eu me encantei com as histórias que eu ouvi desde o princípio, eu me encantei com o trabalho que as pessoas fazem, com a alma daquele lugar. A princípio, eu não conseguia dizer o que eu tinha, não era algo muito objetivo para falar isso me encantou, mas um sentimento mesmo. Eu acho que a melhor forma de dizer isso é sobre o amor à primeira vista. Quando a gente conhece alguém, se apaixona e não sabe direito ainda por quê, de onde vem, né? Por que eu me apaixonei? Porque era eu e porque era o Jardim Pedra Mar. Foi isso, foi esse encontro. Que legal. Esse lugar que você foi, para quem não viu e quer assistir depois a live do lançamento do livro, essa live está lá na página do Cultura no Morro, que é o espaço cultural que está, que nós conhecemos aqui, pelo menos na Web Rádio CT, pela figura do Alan Tomé, que esteve com a gente naquela ocasião, correto? É o Cultura no Morro mesmo? Porque o nosso ouvinte que quer assistir depois a live de lançamento, para conhecer um pouco mais, inclusive é o Fábio. Fábio, não é? Que é o camarada que cuida do Cultura no Morro? Thiago Vinícius. Oi? E a Fernanda Araújo. Desculpa, o primeiro nome?
Tiago, Vinícius e a Fernanda Araújo. Tiago. São os coordenadores do Espaço Cultura no Morro. Isso. Desculpa, eu não me lembrava o nome direito, estava assistindo a live, mas eu não lembrava. Essas duas pessoas que estão... E para você conhecer o Cultura no Morro, aparece as redes sociais aí. Desculpa pelo equívoco do nome. Mas esse foi o primeiro espaço que você conheceu lá, certo? Exatamente. Foi justamente no Espaço Cultura no Morro, onde o Magela estava realizando a oficina, que eu cheguei pela primeira vez e encontrei a Fernanda, e ela, enquanto a oficina acontecia, e eu pude acompanhar a oficina, ela foi me contando das ações que eram realizadas no lugar. Ali ela já me contou que tinha o Seu Nego, que é um mestre do Moçambique, que tem um grupo, né, de moradores do lugar que participam dos ensaios, das apresentações do Moçambique, que tem a Capela de São Benedito, que está lá há mais de 100 anos, e que os moradores do lugar fizeram um levantamento para descobrir a história daquele lugar. Me contou que, numa certa época, isso com o Tiago, ele não estava nesse primeiro dia, o Tiago me contou, olha, sabe que aqui já teve um circo? Um dos moradores, o seu Gonzaga, comprou um circo, e o circo ficou aqui, para nós. Era para Olha. o todo. Olha. Me contou que o seu Aloísio limpou um bico de terra que tinha muito entulho lá, e estava plantando um jardim. Então, nesse momento, eu já comecei a conhecer aqueles lugares e as pessoas que estavam muito envolvidas em ações, né, que com o decorrer do tempo eu fui entendendo que são jardineiros que cultivam a alma daquele lugar. E eu acabei me transformando, né, me sentindo e sendo acolhida como uma jardineira, embora de fora, porque eu não moro naquele lugar, mas eu fui acolhida como alguém de dentro daquele lugar. Que massa, Denise. E aí culminou, então, nessa pesquisa que durou quanto tempo? Mas uns 3 anos. Depois que você escolhe o objeto, dá mais uns 3 anos de pesquisa escrita. Foram, na verdade, foram 3 anos e meio, porque, ao final, o meu método de pesquisa chama-se etnografia sensorial. Aquela ideia do etnógrafo que vai para um lugar para conhecê-lo, convive com as pessoas, vai registrando. Sensorial, que é uma proposta de uma teórica que é a Sarah Pink, que é inclusive do meio visual, ela não é da psi, e ela propõe que aquilo que o pesquisador sente com seu corpo inteiro presente no seu campo de pesquisa é importante e tem que ser comunicado. Então, o que eu sentia, o que eu pensava, o que eu experimentava, e eu conto isso no livro, é importante, diz sobre, né? Eu participando da vida das pessoas, eu almocei com as pessoas, eu tomei café com as pessoas, eu participei de reuniões do orçamento participativo, eu enrolei bolinho caipira, fritei pastel, participei dos bingos, da inauguração da biblioteca comunitária, que eu pude, né? Tem uma moradora, a dona Cida, isso também está no livro, ela, na garagem da casa dela, ela começou com 200 volumes de livros que ela tinha, exemplares, e hoje tem mais deve ter uns 3.000, eu devo estar, talvez até ando por menos, empresta para os moradores. Então, assim, eu pude observar, encontrar e conhecer tudo isso, e o método favoreceu. Por isso que foi possível, né, de uma tese, se transformar num livro, e que a ideia é que ele seja lido e acessado por muitas pessoas fora da academia, porque esse é o ganho, né, de trazer como um livro para levar para além da academia essa experiência e essa história. Com certeza, uns exemplares estarão lá na biblioteca da dona Cida, certo? Com certeza, são os primeiros da lista. Legal demais, lembra? Pode falar, Denise, desculpa. Então, estarão. A Fundação Cultural também vai fazer uma distribuição, né, na cidade, mas na biblioteca
da Municipal também. Agora a gente está eu estou ainda com os exemplares e vou entregar com vagar por conta da pandemia aí, né, desse momento que a gente está vivendo, mas as pessoas poderão acessar, né, esse livro, retirar na biblioteca municipal da cidade, também nas universidades do nosso entorno, será doado um exemplar para cada um. Ontem a gente sorteou, ainda não colocamos o resultado, ele vai estar lá. Para quem estava presente, foram sorteados 3 volumes. Na live do dia 8. Então, oi? Na live do dia 8. Não ouvi? Na live do dia 8. É mesmo. Hoje é dia 13. Nós estamos no futuro. Na live de lançamento... Na live de lançamento, a gente sorteou esses 3 volumes, né? Então, essa ideia de espalhar mesmo esses livros. Claro que os moradores que estiveram à frente do livro também vão receber um exemplar, porque a história deles, eles são coautores de tudo isso, né? Então, a ideia é que as pessoas tenham acesso, é para isso que o livro está aí. Legal demais. Lembrando o nosso ouvinte aí do Sindicato da Cultura, edição número 273, que está indo ao ar nesse dia 13 de abril, nós estamos falando aqui com a Denise Jorge sobre o Jardim Pedra-Mar, ou Jardim Pedra-Mar, que é o livro que ela lançou agora, no dia 8 de abril. Está fresquinho. Lembrando que vai ter alguns espaços aí, como ela falou, que vai ter a distribuição gratuita desses livros, certo? Parece que tem no Educa Mais também, né? Lá em Jacareí, aquele grandão perto da rodoviária, para quem passa por ali e não sabe que ali é o Educa Mais. Onde mais, Denise? Tem bibliotecas, outras bibliotecas comunitárias na cidade, que é no Veraneijal. Agora eu não me lembro, tem um outro bairro que começou agora também, então a gente vai espalhar em algumas escolas, instituições aí. Fique atento que você que mora em Jacareí e quiser capturar um Pokémon desse para você, tem que estar sabendo dos lugares onde está. Mas aí através do Cultura no Morro também, através das redes da Denise que aparecem aí para você, tanto na descrição como também nas tarjas editadas pelo nosso querido Matheus Fischer, já você consegue seguir e acessar esse material de Denise Jorge. Denise, nós vamos caminhando aqui para os nossos minutos finais, mas estamos com tempo, estamos tranquilos. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, para poder falar um pouco sobre essa produção voltada aqui para a nossa região e para um bairro periférico que produz tanta coisa, né? Porque parece que o Aglomera Arte, por exemplo, teve essa edição digital esse ano agora, já foi a 6ª, né? Então, lá a produção cultural é intensa mesmo, né? Exatamente, e eu tive a felicidade de estar lá no primeiro Aglomera Arte. Sério? Há 6 anos atrás? Há 6 anos, exatamente, eu estava lá, e foi justamente nessa primeira edição que foi inaugurada a biblioteca comunitária do lugar, né, do bairro, e eu já registrei, fotografando, filmando, porque, só mais uma informação, nós fizemos também, junto com os moradores do lugar, e o Tiago Vinícius, a Fernanda Araújo, eu não vou citar todos os nomes, o Alan Tomé estava, o Tainan, eu corro o risco de esquecer alguns, então, que todos estejam, né, se sintam aqui. Foi produzido um documentário que também está disponível no YouTube, Jardim Pedra-Mar é o nome também. Tem um documentário? Jardim Pedra-Mar e Alma. É um documentário que foi produzido no mesmo momento que a tese. E ele está disponível na rede. Jardim Pedra-Mar e Alma. Vamos achar aqui. Jardim Pedra-Mar e Alma. Olha só, nosso ouvinte. Vídeo documentário Jardim Pedra-Mar 15.000, certo? Tá na página do Cultura no Morro, olha que legal. Vamos aproveitar esse momento aqui, que a gente consegue mostrar para o nosso ouvinte, nossa ouvinta, o que a gente está falando. Olha, documentário Jardim... Para de mandar mensagem para mim, gente, pelo amor de Deus, me esquece, sexta-feira. Ó, Jardim Pedra-Mar e Alma, aqui no YouTube. Cultura no Morro. Olha a página aqui. Amigo, amiga... Se inscreve, falou? E aqui está o documentário que foi gravado simultâneo à tese, só que foi lançado no ano passado. Exatamente, foi lançado o ano passado. E ele foi, inclusive, ao mesmo tempo produto
da pesquisa, mas ele foi também instrumento de pesquisa, porque tudo aquilo que a gente coletou durante as gravações entrou no livro, no relato da história do lugar contada pelos moradores. Ó, aí nessas imagens, são imagens de arquivo do começo do bairro, quando teve um sorteio dos lotes, só tinha o terreno, aí a construção, os moradores se juntavam, se apoiavam, emprestando ferramentas para poder construir o lugar, e hoje ele está desse jeito aí, né, que a gente viu nessa imagem, com muitos moradores e muito movimento. Legal, gente. Ó, eu vou deixar aqui no pente para eu ver, porque eu adoro ver esses documentários de bairro Antigueira. Eu estava vendo uma vez, eu não lembro aonde, uma época eu entrei no YouTube e comecei a ver vídeos sobre habitação. Morada de cigano, morada de ribeirinho, um monte de coisa. E apareceu um que chamava No Fim de Semana. E me lembrou muito isso que você estava falando. Eram trabalhadores e trabalhadoras que tinham um lotezinho, ou então ganhavam lotes em sorteio, e que trabalhavam demais durante a semana, e no final de semana faziam a própria casa. Quer dizer, a galera construía primeiro um quarto, uma cozinha, um banheiro ali, ia morar, e depois ia construir na própria casa no fim de semana. Muitas das periferias daqui de São Paulo, posso dizer porque esse documentário era de São Paulo, no caso da região periférica de São Bernardo, e agora falando assim do Pedra-Mar, né? Imagino que tenha sido uma formação semelhante nesse sentido, né? Isso mesmo, bem parecida. Os moradores pagaram pelo terreno. Foi feita uma associação de moradores, de um vereador aqui de Jacareí montou essa associação, então eles pagaram por isso. Inclusive, um dos moradores, o Bedeu, ele tem guardado o carnê, a propaganda do lugar, isso está no livro, ele me mostrou esse primeiro carnê de pagamento do lote. E isso são imagens assim muito importantes, né, simbólicas daquele lugar. Massa demais. Denise, muito obrigado por tudo isso de informação que você trouxe para a gente hoje, também que deve estar contido no livro, que o nosso ouvinte pode correr atrás mais adiante aí, pelas redes, vai saber onde exatamente está distribuindo. Ou então pode também numa biblioteca, alugar, etc., para falar um pouco sobre o Jardim Pedra-Mar e da produção artística que existe lá. Inclusive, é muito legal sempre estar procurando as pautas de lá. Espero que nós possamos fazer outras entrevistas aqui no Sindicato da Cultura mais adiante, falando das pessoas que vivem lá também, ou as próprias pessoas falando de suas iniciativas. Eu fiquei muito interessado, por exemplo, nessa biblioteca da Dona Ciro. De repente, algo que pode aparecer mais adiante para nós. Mas o que Denise trouxe para nós aqui tem bastante valor. Inclusive, ouvinta, acesse o canal do Cultura no Morro e depois assista o documentário, certo? Fique por dentro do que é produzido lá em Jacareí. Muito obrigado, Denise. Se você quiser mandar beijos e abraços, é essa hora que eu mais gosto. Com certeza, o meu primeiro abraço enorme é para aquela comunidade, para todas as pessoas daquele lugar, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. E agradeço também ao programa, a vocês, a possibilidade de estar aqui, foi uma alegria compartilhar um pouco, e com todos os ouvintes e as ouvintas, né, eu fico à disposição, se quiserem também, né, trocar ideias, conversar, e o PDF, eu não tenho autorização, porque o edital contemplou a impressão de 100 exemplares do livro. Eu não tenho autorização da editora para compartilhar em PDF, mas a tese está disponível no banco de teses da USP. Ela não tem essa capa bonita aqui, que é uma foto da Fernanda Araújo, que é uma das coordenadoras do Cultura no Morro, mas o conteúdo é o mesmo do livro, então as pessoas podem acessar no banco de teses da USP. Você tem o link para mandar para a gente depois? PDF. A gente bota o link aqui na descrição. Mando. Para o eu mando, pode deixar. Eu não vou dizer agora para não correr risco de errar, mas eu te encaminho sim, com certeza, eu encaminho a produção. Tá ótimo. Denise, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, para poder conversar um pouco, falar um pouco sobre o trabalho. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos e todas que vivem lá no Pedra-Mar, em Jacareí também. Certo?
Seja sempre bem-vinda. Sim, obrigada. E um abraço a todos que estão ouvindo a gente aqui também. Um beijo, um abraço para o nosso ouvinte, nossa ouvinta. O Sindicato da Cultura, edição número 273, está dando um tchauzinho, uma tchauzinha, certo? Em breve nós voltamos, ou seja, na quinta-feira, certo? Um beijo, um abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.